Olá, pessoal. Na aula passada, a gente viu como obter o campo de uma carga pontual a partir das equações de Maxwell. Então, a gente viu que, saindo das equações de Maxwell, a gente pode obter a lei de Gauss e usar essa lei para calcular o campo de uma carga pontual. Na aula de hoje, o que a gente vai querer fazer é estender esse resultado para sistemas com muitas cargas. Então, em particular, um sistema com várias cargas pontuais e depois a gente vai ver um sistema com uma distribuição contínua de cargas. Bom, então a gente viu, né, na última aula, é sempre bom a gente começar com isso para lembrar de onde realmente estão saindo todos os nossos resultados. Tá? Então a gente viu na última aula que todo esse curso está baseado nessas duas equações de Maxwell, que são as equações para a eletrostática. Tá? Por enquanto, a gente ainda não trabalhou com essa daqui, a gente vai trabalhar a partir da semana que vem. Mas ela está baseada nessas duas equações e a gente viu que se a gente integrasse essa equação aqui e aplicasse o teorema de Gauss, a gente chegaria justamente no que é conhecido como a lei de Gauss. Ou seja, o fluxo do campo elétrico sobre uma certa superfície é igual à carga elétrica total contida dentro dessa superfície, dividido por ε0. E a gente aplicou isso para uma carga pontual, onde a densidade de carga é dada por Q vezes uma delta de Dirac, e chegou nesse resultado aqui, que vai ser extremamente importante para a gente. Tá? Então, para uma carga pontual, né, numa certa posição no espaço, aqui não precisa ser na origem, né, então a posição da carga no espaço, o vetor posição dela é dado por RQ. Tá? Se eu quiser calcular o campo que essa carga gera em um ponto qualquer do espaço, dado descrito por esse vetor posição R, é essa expressão aqui que a gente tem. Tá? Que efetivamente é Q sobre 4π ε0, 1 sobre a distância entre a carga e o ponto ao quadrado, na direção da linha que liga os dois pontos. Tá? Uma maneira de escrever isso vetorialmente, como a gente viu na aula passada, é essa expressão aqui, essa que a gente vai usar o tempo inteiro. Tá bom? Então, o que a gente quer discutir agora é o que acontece se eu tiver várias cargas pontuais. Qual é o campo elétrico total que essas cargas geram? Certo? Então, a gente vai ver que a resposta é simples, mas vamos tentar, né, de novo, somente usar as equações de Maxwell. Tá? Então, primeira coisa é, como é que eu descrevo esse sistema de várias cargas pontuais? Como é que eu descrevo a densidade de carga elétrica? A gente lembra que o que aparece aqui na equação de Maxwell é a densidade de carga elétrica, então vamos ver como é que a gente pode escrever essa densidade. Bom, é muito simples, né? Se eu tenho várias cargas, por exemplo, no meu exemplo aqui eu tenho carga Q1, Q2 e Q3. Para cada uma das cargas, a minha densidade é a carga vezes a delta de Dirac. Né? Então eu vou ter a minha densidade de carga elétrica como sendo, para esse sistema de cargas, como sendo, por exemplo, Q1, a delta de Dirac de R menos R1, mais Q2, delta de Dirac de R menos R2, mais Q3, delta de Dirac R menos R3. Obviamente, se eu tiver mais cargas, eu vou ter uma somatória aqui. Tá? Então, vamos ver se essa distribuição faz sentido, né? O que essa distribuição está me falando, né? O que essa densidade está me falando? Está me falando que a minha densidade é zero em todo lugar do espaço, exceto quando eu estou exatamente no ponto R1, no ponto R2 ou no ponto R3. Tá? Nesses pontos, a minha densidade é infinita, como a gente já discutiu antes. Então, é exatamente o que a gente tem aqui. Né? Em qualquer lugar do espaço, a minha densidade é zero, porque eu não tenho carga nenhuma, exceto nesses três pontos aqui. Tá? Então, de fato, essa é a densidade que a gente quer, né, que a gente pode usar para descrever esse sistema de várias cargas pontuais. Num caso mais geral, onde eu tenho N cargas pontuais, né, isso aqui é extremamente simples de ser generalizado, vai ser uma somatória de QI delta R menos RI, onde RI é a posição da carga QI. Tá? Aí essas cargas podem ter os mesmos valores, podem ser positivas ou negativas, positivas e negativas, enfim, o sistema que eu quiser descrever. Tá? Então, qual é a equação, né? Como é que fica a equação de Maxwell nesse caso? Bom, a equação de Maxwell me diz que o divergente de E é igual a ρ sobre ε0.
Então, eu vou colocar 1 sobre ε0 aqui. E o meu ρ é essa somatória de cargas multiplicadas pela delta de Dirac. Tá? E aí, novamente, o que a gente quer responder é qual é, né, qual é a solução dessa equação diferencial, né? Ou seja, quanto vale esse campo elétrico gerado por todas essas cargas? Certo? Então, se eu tiver todas essas cargas, uma certa distribuição dessas cargas, eu tenho algum ponto aqui do espaço, qual que é o campo elétrico gerado por todas elas nesse ponto do espaço? Tá? Então, a solução, né, é extremamente simples, mas para a gente ver ela, vamos considerar o seguinte. Né? Vamos considerar o campo gerado individualmente por cada partícula, cada carga. Ou seja, né, vamos imaginar que no meu sistema eu só tenho a carga Q1. Né? Esse a gente sabe resolver, porque a gente já sabe calcular o campo de uma única carga pontual. Tá? Então, se eu tiver só a carga Q1, o campo gerado por essa carga é isso daqui. Né? E a gente sabe que esse campo vai satisfazer a equação de Dirac para esse sistema. Oh, desculpa. Então, se eu só tiver a carga Q1 no meu sistema, a gente sabe que o campo é gerado por isso daqui, né, por essa expressão, e esse campo vai satisfazer a equação de Maxwell para esse único sistema. Então, é como se agora eu estou mudando o meu problema, eu só tenho a carga Q1, então eu sei que esse é o meu campo, e ele vai satisfazer essa equação aqui, né, divergente de E1 igual a ρ sobre ε0. Nesse meu sisteminha onde eu só tenho a carga Q1, o ρ é Q1 delta R menos R1. Agora vamos considerar um segundo sisteminha onde eu só tenho a carga Q2. Se eu só tiver a carga Q2, eu vou ter essa solução para o meu campo elétrico, e esse campo elétrico vai satisfazer a equação de Maxwell para uma carga pontual, certo? Que é dada por isso daqui. E, finalmente, se eu tiver só a carga Q3? Bom, se eu tiver só a carga Q3, completamente análogo, eu vou ter o meu campo elétrico para essa carga Q3, né, que é campo de uma única carga pontual, e ele vai satisfazer essa equação diferencial aqui. Na aula passada, o que a gente fez foi o caminho reverso. Né? A gente, dessa equação, achou a solução. Então, uma vez que a gente sabe que isso aqui é uma solução, obviamente esse campo vai ter que satisfazer essa equação diferencial. Tá? E daí? Né? Eu não quero resolver só a carga Q1, só a carga Q2 ou só a carga Q3. Eu quero saber qual é o campo que, se eu tiver essas três cargas ao mesmo tempo no meu sistema, qual é o campo que elas geram. Né? Bom, isso agora se torna trivial. Certo? Por quê? Porque se eu somar essas três equações, né, então imagina que, vamos pensar de uma maneira bem matemática, né, que eu tenho essa função aqui, essa função satisfaz essa equação. Depois eu tenho esse outro campo vetorial, satisfaz essa outra equação. Esse outro campo vetorial satisfaz essa outra equação. Tá? Então, o que acontece se eu somar essas três equações aqui? Né? Cada uma é satisfeita. Se eu somo as três, o que eu vou ter é divergente do meu campo E1 mais divergente do meu campo E2 mais divergente do meu campo E3. Tá? Isso aqui vai ser 1 sobre ε0 somatória de I de QI delta R menos RI. Né? Nesse meu exemplo aqui, essa somatória é 1, 2 e 3. Certo? Então, isso aqui é justamente o meu lado direito das equações e isso daqui é o meu lado esquerdo das equações. Tá? Então, o que eu fiz foi simplesmente somar três equações. Né? É só um truque matemático. Mas olha o que a gente encontrou. Né? Do lado direito, a gente tem justamente a distribuição de cargas para o meu sistema de três cargas. Né? Então, se eu considerar o meu campo como a soma dos três campos, né? Então aqui pode parecer
óbvio o que eu estou falando, mas não é tão óbvio assim, né? Porque esses campos que eu calculei são os campos gerados num sistema que só tinha uma partícula. Agora eu posso construir uma nova solução que é a soma desses três campos, né, de cada partícula individual, e isso vai me dar o campo total. Tá? Então, se eu considero agora esse campo vetorial que é a soma dos três campos, eu sei que o divergente dele, né, o divergente da soma é a soma dos divergentes, então, né, usando esse resultado aqui anterior, a gente vai chegar aqui, o divergente desse campo, que é a soma dos outros três, tá, satisfaz exatamente a equação que a gente queria resolver. Então, lembrando aqui, né, só para recapitular, a gente queria resolver essa equação diferencial, e a gente viu uma maneira bem simples de construir a solução para essa equação diferencial, que é simplesmente calcular o campo de cada carga individual e somar eles. Certo? Então, se eu somar o campo das três cargas, eu vou ter um campo total que justamente satisfaz a equação que eu quero. Então, é a solução que eu estou procurando. Certo? Então, pode parecer meio óbvio, né, que se eu tenho uma carga, ela vai gerar um campo, tem outra carga, vai gerar outro campo. O campo gerado pelas duas é a soma dos campos, mas isso, na verdade, é uma propriedade desses campos elétricos, que é um resultado da equação de Maxwell. Certo? Se eu tivesse uma equação diferente, né, que se não fosse essa equação tão simples que a gente tem, isso não seria válido. Eu não poderia construir uma solução como a soma de soluções individuais. Tá? Então, esse resultado ele é conhecido como princípio de superposição. E, novamente, eu tentei mostrar para vocês que esse não é um princípio novo, não é uma hipótese nova, é algo que sai diretamente das equações de Maxwell. Eu vou insistir nisso para vocês, porque o livro-texto não deixa isso tão claro, mas todos esses resultados que a gente está encontrando são consequência direta daquelas equações de Maxwell para a eletrostática. Tá? Então, de novo, o princípio de superposição vem justamente como resultado da equação de Maxwell. Tá? O que está por trás desse princípio de superposição? Está o fato dessa equação ser linear no meu campo elétrico. Né? A equação só depende de E. Tá? Se dependesse de E ao quadrado, E ao cubo, alguma outra forma funcional de E, a gente não poderia construir essas soluções assim. Então, é justamente porque a equação é linear no campo elétrico que, de fato, a gente pode construir essas soluções dessa maneira. Tá? Então, qual que é a ideia? Né? Se eu tiver um sistema de cargas pontuais, o que eu preciso fazer? Né? Bom, eu encontro o campo gerado por cada uma das cargas, ignorando a presença das demais. Então, eu calculo o campo só para a carga Q1, como se não existisse mais nenhuma outra, só para a carga Q2, como se não existisse nenhuma outra, só para a carga Q3, como se não existisse nenhuma outra. Então, os campos individuais de cada carga, somo esses vetores, é uma soma vetorial. Tá? Isso vai me dar o campo total de todas as cargas. Tá? Então, é assim que a gente agora pode encontrar soluções ou encontrar o campo elétrico em situações mais complicadas, onde eu tenho um monte de cargas pontuais. Tá? É simplesmente somar todas essas cargas. A próxima situação que a gente quer discutir é o que acontece se eu tiver tantas cargas que, para mim, isso é praticamente uma distribuição contínua. Né? Então, eu gosto de fazer analogia com fluidos. Né? Imagina que para um volume de um fluido, imagina, não sei, um copo d'água, né? Você não quer descrever a densidade, você não quer descrever esse fluido como um número gigantesco de moléculas de água. A gente é muito mais, né, nesse caso, é muito mais fácil descrever esse fluido como algo contínuo. Né? E é isso que a gente tem que fazer aqui em várias situações. Então, a gente quer
descrever agora, ou quer encontrar o campo elétrico gerado por uma distribuição contínua de cargas. Se eu der um super zoom nessa distribuição, eu vou ver cargas individuais. Mas eu estou assumindo que eu estou numa situação onde eu tenho tantas cargas, a densidade delas é tão grande, que para mim elas apresentam algo contínuo, como se fosse um fluido contínuo de cargas. Tá? Um fluido estacionário, né? Porque a gente está sempre assumindo que essas cargas estão sempre paradas, estão sempre em repouso, estão lá congeladas. Certo? Então, como é que eu poderia calcular o campo elétrico dessas cargas? Né? A gente só sabe calcular de cargas discretas pontuais. Mas a gente vai ver que uma vez que a gente saiba de cargas discretas pontuais, a gente vai conseguir tomar o limite contínuo e descrever o campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas. Né? Então, o truque aqui é o truque de sempre, né, para sair do caso discreto para o contínuo, é assumir que eu estou considerando um volumezinho bem pequeno aqui, onde eu tenho uma única cargazinha elétrica, e aí é como se eu dividisse todo o meu volume, né, onde eu tenho essa distribuição de cargas, em diversos quadradinhos ou diversos cubinhos, onde cada cubinho só tem uma carga elétrica. Tá? E aí como é que... Agora eu tenho sim uma distribuição discreta de cargas, vai ser um número gigantesco, mas eu tenho. Então, o meu campo elétrico, ele vai ser a somatória do campo de cada uma dessas cargas. Certo? Então, vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, somatória em I. Eu vou assumir que eu dividi o meu espaço de cada forma que em cada volumezinho eu tenho a mesma quantidade de carga, então eu vou ter aqui um dq, é a carga que está em cada voluminho desse. E aí, o campo de uma carga pontual, a gente lembra, é dado por R menos a posição da carga, que agora eu estou mudando um pouquinho a notação, em vez de chamar de RQ, eu estou chamando de R', que nem o livro-texto faz. Tá? Então, R' antes eu estava chamando de RQ, que é a posição de cada uma dessas cargazinhas. Tá? Então, esse R', na verdade, é da carga I. Então, imagina, eu dividi o meu espaço de tal forma que eu tenho uma carguinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E aí, para cada uma dessas cargas, eu tenho um vetor posição, que é esse meu RI. Tá? Dividido pelo módulo desse vetor ao cubo. Certo? Então, esse é o meu campo elétrico, mas eu tenho tantas cargas que eu posso tomar o limite contínuo disso daqui. Tá? Então, no limite contínuo, o que eu vou ter? Esse dq vai ser, né, uma unidade fundamental de carga. Para mim vai ser efetivamente zero, né? Vai ser o limite disso daqui indo para zero. Então, né, cada carguinha para mim é quase, né, como zero, certo? Então, no limite, né, do contínuo, essas carguinhas vão para zero, certo? E esse meu vetor R' aqui, ele vai andar em todo o meu volume. Então, ele não vai ser mais um número discreto de vetores, cada um apontando para uma carguinha, mas no limite contínuo ele simplesmente varre todo o meu volume. Tá? Então, o que a gente tem? Né? Se eu tiver uma distribuição volumétrica de cargas, eu tenho realmente um volume e as minhas cargas estão lá, cada uma dessas carguinhas eu vou poder descrever como a densidade de carga naquele ponto, naquele voluminho do espaço, vezes o voluminho. Certo? Então, essa é a minha carguinha, é a densidade, né, dentro daquele cubinho, vezes o volume do cubinho. E aí, o meu campo elétrico, então, eu vou poder escrever no limite do contínuo, ele vai virar uma integral. Então, eu tenho aqui 1 sobre 4π epsilon zero. E agora, em vez de uma somatória sobre cada um desses volumes, eu vou integrar sobre todo o meu volume. Tá? Então, isso aqui vai ser a integral de ρ de R', R menos R', tudo isso dividido por R menos R' ao cubo, e eu vou integrar sobre todo o meu volume.
certo? Então, se eu tiver um volume onde está a minha distribuição de cargas, é aqui que eu vou estar integrando. Então, aqui a gente tem que tomar um pouco cuidado para não se confundir na notação, certo? Então, vamos lá, vamos fazer um raio-x dessa equação. O que é esse R, certo? Que está aparecendo aqui e está aparecendo aqui. Né? Esse é o ponto onde eu estou querendo calcular o meu campo elétrico. Eu quero saber quanto vale o campo elétrico nesse ponto, certo? Então, é o vetor posição desse ponto, que é um ponto qualquer do espaço. Eu posso escolher fazer essa pergunta em qualquer ponto do espaço. Né? Quanto que vale o meu campo elétrico aqui, aqui, aqui? Isso é algo que eu escolho. Né? Depende do que eu estou interessado. Então, esse é o R. Ele não varia, eu não integro ele, nada disso. Ele é uma constante. Certo? Ele aparece sim dentro da integral, mas ele é uma constante. O que é o R'? O R' é quem eu estou integrando. Certo? É quem está mudando dentro dessa integral. O R' é a posição de cada uma dessas cargas, certo? Então, esse R', ele vai, né, eu vou integrar ele sobre todo esse volume aqui. Então, ele está limitado ao volume das cargas, certo? Não é o volume do espaço todo, é o volume onde estão as cargas, que é onde essa densidade aqui é não nula, tá? Esse ρ é, portanto, a densidade de carga em cada um desses pontos. Né? Fora do volume onde estão as cargas, essa densidade é zero. Tá? Então, é assim que eu calculo essa integral. Tá? Então, eu tenho que saber uma expressão para o ρ, é a primeira coisa que eu preciso conhecer, e aí eu tenho que escrever esses, né, vetores e integrar. Pode ser difícil, pode ser fácil, depende do problema. Tá certo? Então, isso é para uma distribuição volumétrica de cargas. Então, se eu tiver minhas cargas distribuídas em um volume, mas em várias situações eu posso ter a minha carga basicamente contida em uma superfície. Então, pode ser, por exemplo, uma casca esférica, uma folha de metal que é super fininha, que eu posso aproximar como um plano. Então, nesse caso, se eu tenho uma densidade superficial de cargas, uma carguinha em um ponto desse plano ou dessa superfície vai ser dada pela densidade superficial vezes a área. Tá? Então, imagina que eu pego aqui um pedacinho, uma pequena areazinha aqui, a carga dentro dessa área é sigma vezes a área. Tá? Então, esse sigma é o que a gente chama de densidade superficial e tem unidade de Coulomb por área. Tá? Então, agora eu posso escrever de maneira totalmente análoga uma expressão para o meu campo elétrico, certo? Sempre vai ter aqui o fator 1 sobre 4πε0, só que agora a minha integral não vai ser mais uma integral de volume, porque a minha carga está limitada a uma superfície, então vai ser uma integral de superfície, né, que eu poderia chamar de um dA', né, mas eu estou chamando aqui de um D2R', é uma outra maneira da gente deixar explícito que é uma integral em duas dimensões. Certo? Então, aqui, em vez da minha densidade volumétrica, agora eu vou ter uma densidade superficial. E o resto é idêntico, exceto pelo fato que eu estou integrando sobre uma superfície, sobre a superfície onde estão as cargas. Né? Ups, não é um dr, não é um dr'. Então, isso daqui eu também poderia escrever como um dA', certo? Uma integral de área, tanto faz. Então, essa aqui é a expressão se eu tiver uma densidade superficial. Então, eu comecei com a volumétrica, superficial, e agora o caso mais simples é uma densidade linear de carga, onde todas as minhas cargas estão distribuídas em um fio. Esse fio não precisa ser uma linha reta, pode ser algo curvado. Né? Ops. Mas aqui, só para eu representar de uma maneira mais simples, eu estou assumindo que todas as cargas estão em uma dimensão só. Então, se eu cortar um pequeno pedacinho desse fio, a carga nesse fio vai ser dado pela densidade linear vezes o tamanho do fio. Certo? Então, esse lambda é o que a gente chama de densidade linear. E aí, novamente, o meu campo elétrico nesse caso vai ser 1 sobre 4πε0,
integral, agora a minha densidade é uma densidade linear, sobre R menos R' ao cubo, R menos R'. E agora a minha integral vai ser só uma integral ao longo desse fio, né? Que não precisa necessariamente ser um fio, né, reto, ele pode fazer um certo caminho aqui, mas eu vou representar isso como um dl'. Certo? Então, o que a gente aprendeu? Né? A gente aprendeu como calcular o campo elétrico de uma carga pontual, o campo elétrico de uma somatória de cargas pontuais e o campo elétrico de uma distribuição de cargas. Tudo isso usando o princípio de superposição. Tá? Mas o princípio de superposição, ele é extremamente útil. Eu vou só fazer uma observação de um caso em que a gente pode, às vezes, pensar que não poderia usar o princípio de superposição, mas que a gente pode sim usar e ele, às vezes, nos permite calcular coisas que, de outra maneira, seriam muito, muito difíceis. Né? Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma distribuição de cargas que tem um certo buraco aqui no meio. Certo? E aí, vamos supor que seria super fácil eu calcular o campo elétrico se não tivesse esse buraco. Se eu simplesmente, se as minhas cargas estivessem totalmente preenchidas aqui. O que eu posso fazer usando o princípio de superposição? Eu posso pensar que um buraco ou uma ausência de cargas elétricas nada mais é do que uma carga positiva e uma carga negativa, uma em cima da outra. Né? Se eu somar a positiva com a negativa dá zero, então naquele ponto eu vou ter carga zero, eu não vou ter carga nenhuma. Mas eu posso pensar nessa ausência de carga como uma positiva e uma negativa no mesmo ponto. Né? Então eu posso pensar que essa ausência de cargas, na verdade, eu posso reimaginar ela como sendo cargas positivas preenchidas em todo o espaço, mais cargas negativas aqui em cima. Então, todas essas cargas negativas vão anular essas positivas e vai me deixar com uma ausência de carga. Então, se eu pegar e colar essas cargas aqui em cima, eu vou ter nessa região do espaço positiva e negativa uma em cima da outra. E aí isso dá zero. Obviamente, a distribuição dessas cargas negativas tem que ser idêntica à distribuição das cargas aqui dentro para elas se cancelarem exatamente. Mas isso quer dizer que se eu quiser calcular esse campo, eu posso calcular ele como uma superposição de dois campos. O campo gerado por todas essas cargas, mais o campo gerado por cargas negativas nessa região do espaço aqui. Certo? Então, esse é um outro truque também que é super útil para a gente calcular campo elétrico e é uma outra maneira de usar o princípio de superposição. Né? Então, é essa ideia de enxergar a ausência de cargas como uma superposição de carga positiva e negativa no mesmo ponto do espaço. Tá bom? Então, com isso a gente conclui essas maneiras, ou pelo menos as maneiras mais diretas, a gente calcular o campo elétrico. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exemplos.